A gente vai abrir aqui na política. O candidato derrotado à presidência, Ciro Gomes, divulgou ontem em suas redes sociais uma mensagem intitulada, aspas aí, Meu Pensar sobre 2018, fecha aspas. Vini, quais os detalhes aí? O que disse Ciro Gomes? Já botou ali uma divisão entre a esquerda, delimitou o seu espaço, como é que é? Mandou recados, né, Edgar? Sem falar nomes, o Ciro fez uma reflexão aí sobre todo esse processo eleitoral, ele que foi o terceiro colocado aí no primeiro turno, ele que declarou aquele apoio crítico no começo ao Haddad, depois viajou para fora do país, quando votou não quis fazer um apoio mais explícito, né? Não quis dizer que apoiava diretamente o Fernando Haddad, já se colocando aí como uma futura alternativa da esquerda. E agora ele colocou também essa nota, esse comunicado pelas redes sociais, Edgar, dizendo primeiro que, como bom democrata, um democrata verdadeiro, ele deve reconhecer aí a vitória do adversário, daquele que teve a maioria dos votos dos brasileiros, deseja boa sorte ao Bolsonaro, com quem também promoveu vários embates durante o primeiro turno, para que ele possa fazer aí o melhor pela sofrida nação brasileira e que ele execute o mandato dele dentro das regras da Constituição e também do Estado Democrático de Direito. E aí no final ele dá dois recados mais firmes, de que o presidente não pense em violar o respeito à nação, independentemente aí das críticas de grupos de oposição, e aí ele acaba citando também as minorias, e no final ele diz: essa oposição que nasce não se confunde com forças que só defendem a democracia de acordo com seus interesses mesquinhos ou crescentemente inescrupulosos ou mesmo despudoradamente criminosos. Essas foram as palavras de Ciro Gomes, e esse final, um recado claro aí, uma indireta bem direta também ao PT, né? A esquerda petista, que se vendeu aí como a única alternativa democrática contra o Bolsonaro. E é lógico que o Ciro Gomes ficou com essa mágoa aí de não ter tido um apoio claro do PT para se eleger presidente, né? Vou passar a bola para você, Joel, depois dessa informação trazida pelo Vini. O Ciro, indiscutivelmente, é um político habilidoso, assim, com essa carta, com essa mensagem que ele passa, ele já delimita um espaço ali, destacando ou intencionando destacar que ele se apresenta como uma alternativa diferente do que foi a alternativa até agora do PT, daquela velha frase, né, de tipo, oposição por oposição apenas, né? Ele mostra uma habilidade fazendo isso e tentando contemporizar e se lançar como um líder da esquerda aí. Pois é, Edgar, bom dia pessoal aqui, bom dia ouvintes. O Ciro Gomes, ele tá se mostrando e tentando se destacar do que foi essa tentativa de oposição que o PT fez ao longo da campanha. Primeiro, reconhecendo aí prontamente e até com algum louvor, digamos assim, a presidência do Bolsonaro. Diferente do Haddad, que teve aquela coisa de não ligar, depois fez o tweet, o Ciro já chega, não, você recebeu esse honroso mandato aqui, não sei o quê. E respeitando, portanto, mostrando um respeito ao processo democrático e também, acho que é muito importante aí, mandando um recado claro de que ele não está vendo a sociedade como dois campos inimigos e que o eleitor do Bolsonaro também não é o inimigo, é o povo brasileiro que deu o voto ao Bolsonaro e ele agora é o legítimo presidente. O Ciro está se colocando como oposição ao Bolsonaro, ele já tinha dito isso naquele videozinho dele, seria oposição a quem quer que fosse, está se botando como oposição ao Bolsonaro aí, mas você vê que isso aí fica quase em segundo plano. No primeiro plano, ele só deseja que o Bolsonaro faça um bom governo, enfim, ele tenta mostrar qualidades democráticas que, segundo ele, e pelo último parágrafo dessa carta, o PT não tem. Porque ele diz, olha, aqueles que encampam a luta pela democracia só de forma mesquinha, oportunista, às vezes até por interesses criminosos, muitas vezes. Quem é isso? Obviamente, como vocês disseram, é o próprio PT, que tentou ser o líder de uma frente pela democracia, achou que outras lideranças entrariam nessa mesma frente de luta dele, não entraram, FHC, Ciro Gomes não entraram, e a população vê, né? A população vê que é uma luta hipócrita pela democracia, porque o PT jamais prezou pela democracia e no pós-eleições continua não prezando, com as declarações que a gente viu, com a birra do Haddad, com a postura que as lideranças do PT adotam sempre que perdem, né? E adotaram
Adotaram lá no FHC, adotaram depois no impeachment, adotam agora. Então o PT realmente não é um defensor da democracia e o Ciro está querendo se colocar como uma centro-esquerda, e acho que ele maneirou bem nas cores de esquerda, inclusive nessa carta, isso quase não apareceu, mas ele quer se mostrar como um líder de oposição ao Bolsonaro, mas ferrenhamente democrático. Coisa que o PT não foi e que a população já percebeu. Agora, Joel, eu queria te fazer a seguinte reflexão. O Ciro teve esse ano aí a sua terceira tentativa de se eleger presidente. Teve praticamente a mesma quantidade de votos que ele teve das outras vezes, ficou em terceiro lugar. E não se pode ignorar que, apesar da derrota petista, o PT mais uma vez conseguiu chegar no segundo turno e teve mais de 40 milhões de votos aí dos brasileiros. É ainda a maior frente de esquerda do país. Será que o Ciro, se distanciando disso, ele vai conseguir futuramente poder ter mais força do que ele saiu dessa vez? É uma boa indagação do Vini essa daí, porque ele vai precisar contar com esses votos de quem votou no PT, com o próprio PT, com um acordo com o próprio PT, necessariamente lá na frente. Mas agora o papel dele é se destacar e ganhar uma força própria, uma força que ele ganhou nessas eleições. De fato, o resultado dele, se for ver nos números, não é tão diferente do que ele já teve outras vezes. Mas das outras vezes ele saiu, ele era só mais um. Dessa vez ele quase foi o nome para enfrentar o Bolsonaro, quase o nome de esquerda. Eu acho que ele saiu maior dessa eleição do que ele tinha saído em todas as outras que ele participou. Então agora ele está se cacifando como nome. O PT continua o grande partido, a grande força institucional da esquerda. Mas de nomes a esquerda está carente. Quem são os nomes do PT? Tem o Lula que está preso. O Haddad não conseguiu, se mostrou fraco, se mostrou... Alguém disse, e eu concordei, um bananão, assim, alguém que não tinha uma força própria, uma autonomia. Quem são os nomes, então? No PT parece que não tem ninguém. Então o Ciro Gomes vai tentar ocupar esse espaço. Boa, a leitura que eu faço é que ele, dessa forma, com essa declaração, ele amadurece a democracia. Ele fala que não é o quanto pior, melhor que vai valer nesse próximo pleito, por mais que ele discorde da posição ali. Estamos de volta, este é o 3 em 1 em áudio e vídeo nesta terça-feira. Vamos falar um pouco agora sobre o lado que perdeu também? Pois bem, reportagem do jornal O Estado de São Paulo afirma que partidos da esquerda, como o PCdoB, o PDT, o PSB, se recusam a ter o PT como um líder da oposição a partir de agora. Muito se falou nos nossos programas anteriores sobre essa formação da nova esquerda, que teria Ciro Gomes à frente, Ciro Gomes como líder, só gostaria de frisar também que alguns partidos vão precisar de fusões, por causa da cláusula de barreira, por exemplo, o próprio PCdoB, a Rede da Marina, entre outros. Vamos lá, Vera. Bom, eu sempre duvido desses gritos de independência do PCdoB, né? Eu e o Joel estávamos na famosa entrevista da Manuela Dávila Roda Viva, aquela que viralizou e tal, e eu perguntei diretamente a ela se ela deixaria de ser candidata para ser vice do Haddad. Ela, na ocasião, negou, e aí o resto é história, né? Sabemos o que aconteceu. Nunca houve independência real do PCdoB, sempre foi um apêndice do PT, e eu acho que tende a continuar assim. Se fusão houver, porque o PCdoB não atingiu a cláusula de barreira, eu acho que o caminho mais natural é que se funda ao PT, a não ser que algo mude daqui para frente, o que é difícil. Eles acabaram de estar juntos nesta jornada eleitoral, nada indica. Já o outro bloco, eu acredito que vai sim tentar algum caminho alternativo aí ao caminho do PT, que está bastante obstruído, né? Então, com o Ciro Gomes à frente, a Marina pode se juntar a esse projeto juntamente com o PV do Eduardo Jorge e, quem sabe, até o PSB. O PSB ganhou alguma musculatura com governos aí, né, nessa jornada. O próprio Márcio França saiu maior do que entrou, passa a ser uma liderança aí a ser considerada, tem ambições para 2020, vai ser candidato a prefeito aqui na capital. Então, pode se formar alguma coisa interessante nestes outros partidos. O PCdoB, eu acho que tende a formar com o PT. E aí, Andreasa, o que você acha, hein? O PT saiu das urnas com governos importantes, mantendo a sua cidadela no Nordeste e com uma bancada representativa, mais de 50 deputados, a maior bancada eleita da Câmara, com condições de fazer oposição modelo petista. Alguns se esqueceram de como era no governo Fernando Henrique Cardoso. Muito irresponsável. E, naquela altura, sempre dando tom a ser seguido por suas linhas auxiliares.
Será que o PCdoB não vai formar ali, ainda mais enfraquecido, com a situação futura projetada de não ter vencido a cláusula de barreira? Que musculatura teria o PCdoB para esse movimento, a não ser tentar na justiça um gatilhozinho para continuar abocanhando os cofres públicos, que é como esse partido de pouca representatividade vive. Linha auxiliar do PT, muito forte no movimento estudantil e tirando a graninha do fundo partidário. O problema do PT é a falta de liderança. O Lula está preso, como nos lembrou outro dia o Cid Gomes. O Fernando Haddad, apesar da tentativa da Gleisi Hoffmann de transformá-lo num líder maior depois da eleição, saiu pequeno, porque não foi capaz de apresentar a sua persona, de criar um indivíduo Fernando Haddad. Era difícil fazê-lo, porque se prestou aquele papel ridículo de cavalo do Lula, né, em certo sentido fraudando o processo eleitoral. A situação do PT é difícil por falta de liderança, não de corpo. O Ciro Gomes não tem corpo, mas se constituiu num líder ao final desse processo eleitoral. Então essa é a dinâmica de futuro para a esquerda. Como o Ciro Gomes conseguirá construir, porque o projeto dele é esse, um movimento a seu favor a partir da sua liderança forte que saiu das urnas, e o PT se será capaz, é difícil, de criar nessa terra arrasada uma liderança capaz de botar uma cabeça nesse corpo. É isso, Joel, sigo com você. O PCdoB fica muito restrito ao Maranhão agora, né? Ao governo do Flávio Dino, o partido que tem aí cerca de 80 prefeituras, metade delas no próprio Maranhão e uma parcela de em torno de 13, 14 na Bahia. Uma vanguarda comunista de esquerda no Maranhão, né? Curioso esse dado antropológico do Brasil e faz a gente pensar aí sobre a ideologia. Mas o que eu acho importante... Bom, obviamente o PCdoB vai ter que se fundir, provavelmente vai pro PT também, então tá dando sua última bravata antes de ser fagocitado aí, quem sabe. E o Andreasa apontou muito bem aí, o PT um corpo sem o líder, Ciro Gomes um líder sem corpo, mas eu acho que de alguma maneira ambos fazem parte, ambos compõem o que eu chamo de uma velha esquerda brasileira. Uma esquerda que não prima pela defesa das instituições democráticas, que ainda tem ecos daquela ideia, não, democracia é um sistema burguês, a gente está aqui para revolucionar por todos os meios possíveis, respeitando a democracia se necessário, mas não respeitando quando possível, quando a gente tiver essa condição. Que acredita do ponto de vista econômico nas teses do desenvolvimentismo, do Estado como grande motor da economia, que leva a economia à frente, abandonaram o marxismo, o socialismo clássico, isso não tem mais. A ideia de que o Estado vai ser o dono dos meios de produção. Mas o Estado, então, adota esse papel do grande motor da economia que leva tudo à frente, baixa o câmbio, baixa os juros, empresta dinheiro, escolhe os vencedores, é o que a Dilma fez, nos trouxe até a situação atual, e que usa aí da população mais pobre de uma forma quase como uma chantagem moral. Tá? E por fim, do outro lado, a gente tem a possibilidade de uma nova esquerda. A esquerda da Rede, do PV, talvez do PPS, que devem se fundir também, e que aí sim respeita a responsabilidade fiscal, sabe que a gente precisa de um mercado funcional, traz o meio ambiente, educação básica e, em cima disso tudo, pensa na política social. Um mercado que funcione com política social. Esse me parece ser bem mais interessante.